Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula e hoje eu vou estar apresentando para vocês como realizar as configurações básicas de rede em um sistema operacional Linux, ok? Pessoal, é o seguinte, nessa videoaula nós iremos trabalhar com os seguintes comandos. Iremos ver sobre o comando ifconfig, no qual iremos aprender a listar placas de redes ativas e inativas no sistema. Vamos aprender também através do comando ifconfig alterar o endereço de uma interface de forma manual, ou seja, de forma estática, ok? Vamos ver também, pessoal, o comando dhclient, que também vai realizar a alteração do IP de uma interface, porém de forma automática, ou seja, de forma dinâmica, certo? Pessoal, nós vamos trabalhar também com os comandos ifdown e ifapp. Qual a finalidade desses comandos? Com esses comandos vocês vão poder ativar e desativar uma interface de rede, certo? E também, pessoal, vamos aprender a trabalhar com os arquivos de configuração, que vão ser baseados em distribuições Debian e Red Hat, junto com seus derivados, né? E também, por último, vamos aprender a reinicializar o serviço de rede. Vamos trabalhar com duas formas de fazer isso, ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a prática disso daí. Vamos primeiro trabalhar com o comando ifconfig. Como que ele funciona, pessoal? Como eu falei para vocês, o ifconfig ele pode ser utilizado tanto para poder listar uma interface de rede ativa e inativa no sistema, quanto também para poder setar o endereço IP, ok? Então vamos lá, pessoal. Como que você vai conseguir, primeiramente, listar as interfaces de rede de seu sistema? Você vai digitar o comando ifconfig e pressionar a tecla Enter. Ao fazer isso, pessoal, ele vai listar para vocês todas as suas interfaces de rede ativas no sistema nesse exato momento, ok? Observe aí, pessoal, que ele trouxe dois resultados. Trouxe a interface ETH0 e a LO, que é indicada pelo endereço de loopback, ok? Então vamos lá, pessoal. Com esse resultado, você consegue visualizar as configurações de IP, de broadcast, com seu endereço MAC, máximo de subrede, entre outras configurações de cada placa de rede, ok? E caso você queira listar o resultado apenas de uma placa de rede específica, basta você digitar o comando ifconfig, seguido da placa de rede que você quer o resultado, ok? Ao fazer isso, ele vai trazer somente a placa de rede que você solicitou fazer a busca, certo? Um outro detalhe, pessoal, é que esse parâmetro específico, somente o comando ifconfig puro, ele vai trazer o quê? Somente as placas de redes ativas, ok? Caso você queira trazer, por exemplo, as placas de redes inativas no seu sistema, você deve utilizar o comando ifconfig-a. O que vai acontecer? Através desse comando, com esse parâmetro "-a", você vai conseguir listar tanto as placas de redes ativas quanto as inativas no sistema, ok? Ao executar esse comando, ele vai trazer todas as placas de rede para você. Neste caso, ele trouxe somente uma, porque só tem essa placa de rede instalada. Mas quer ver? Vamos fazer um teste, pessoal. Primeiramente, eu vou desligar essa interface e vou explicar para vocês como funciona esse comando depois. Mas só em caráter de teste, eu vou mostrar aqui para vocês a finalidade do ifconfig-a. Ok? Vamos desligar essa interface primeiro. E pronto. Agora eu vou dar um ifconfig. Ó. Não trouxe mais a minha interface ETH0. É como se ela estivesse desabilitada. Na verdade, ela está desabilitada, ok? Agora, se eu executar o comando ifconfig-a, olha só, pessoal, ele já trouxe minha interface ETH0. Ou seja, se você executar o ifconfig e não trouxer a interface que você deseja utilizar, pode ser que a interface que você está querendo utilizar nesse momento esteja desativada. Sendo assim, basta você executar o comando ifconfig-a, que ele vai listar essas interfaces para você. Ok? Deixa eu voltar aqui minha interface para a app rapidinho, para a gente poder fazer o restante dos testes. Um outro detalhe, pessoal, também é o seguinte: o comando ifconfig, além de listar as interfaces de rede ativas no seu sistema, ele te permite também realizar as configurações de endereço IP, porém de forma manual e de forma temporária. Por que de forma temporária, pessoal? Porque ao reinicializar seu sistema, todas essas configurações serão perdidas, certo? Ou seja, você terá essas configurações salvas somente para aquela sessão. Se você fizer um reboot no seu sistema ou fizer um logoff no seu sistema também naquela sessão, todas essas configurações serão perdidas, certo? Então vamos lá, pessoal. Como que funciona o comando ifconfig para poder realizar as configurações de endereço IP? Você digita o comando ifconfig, seguido da descrição de sua placa de rede, ou seja, de sua identificação, que nesse caso é ETH0. Em seguida, você adiciona o endereço IP que você deseja utilizar. Vamos colocar, por exemplo, 100.1
1.254, seguido do parâmetro netmask, e por último você digita qual a máscara de rede que você vai designar para essa placa de rede, ok? Para essa configuração. Ao executar isso, pessoal, basta você pressionar Enter, que ele vai aplicar essas configurações para você. Olha só para vocês verem. Config ETH0. Ok, ele acabou de aplicar o IP 192.168.100.254 na interface ETH0, conforme eu especifiquei através do comando ifconfig. Ok? Ou seja, pessoal, é bem tranquilo para poder realizar essa configuração. Voltando aqui na sintaxe comando, basta você digitar o comando ifconfig, seguido de sua interface. Após ela, você coloca o endereço IP que você deseja utilizar, junto com o parâmetro netmask. E por último, indique a máscara de rede que você vai associar a essa placa de rede. Ok? Então, dessa forma, você vai estar definindo o endereço de forma manual e de forma temporária no seu sistema. Certo? Então, vamos lá, pessoal. O outro comando que nós vamos trabalhar também é o comandinho dhclient, que ele de certa forma ele é parecido com o comando ifconfig, porém ele vai alterar o IP de uma interface de forma automática, ou seja, de forma dinâmica. E para isso, pessoal, você precisa ter um servidor DHCP em sua rede, para ele poder fazer a comunicação com esse servidor e poder buscar o endereço IP para sua interface, ok? Como que é o funcionamento desse comando, pessoal? O funcionamento dele é da seguinte forma: você digita dhclient, espaço, qual placa de rede você quer associar com o IP dinâmico, ou seja, de forma automática, ok? Quando você executa esse comando, pessoal, ele vai tentar sincronizar com o seu servidor DHCP para tentar buscar esse endereço IP, ok? Vamos ver se ele já conseguiu sincronizar e buscar esse endereço. Vamos digitar aqui. Olha só, pessoal, ele não conseguiu fazer o sincronismo ainda. Então vamos executar ele novamente. Vamos dar o ifconfig aqui. Ainda não conseguiu executar. Deixa eu olhar as configurações da minha rede aqui. Está em bridge. Então vamos lá. Esperar um pouquinho para ele poder sincronizar. Para ele poder fazer a comunicação com o meu servidor DHCP para poder trazer para mim o novo endereço. Olha só, pessoal, prontinho. Ó. Agora ele já conseguiu fazer o sincronismo, demorou um pouquinho, mas ele já conseguiu fazer o sincronismo com o meu servidor DHCP e trouxe para mim o endereço agora 192.168.1.15. Ou seja, se você estiver em uma rede e quiser configurar um endereço IP de forma dinâmica, ou seja, de forma automática para a sua placa de rede, basta você digitar o comando dhclient seguido da identificação de sua placa de rede, ok? Um detalhe importante, pessoal, que é bem válido também, sobre o comando ifconfig e sobre o comando dhclient, que os dois comandos eles são aceitos, ou seja, são válidos em qualquer distribuição Linux, ok? Apesar de ambos serem aplicados somente de forma temporária no sistema, ou seja, após você reinicializar o servidor ou sua máquina, vocês vão perder essas configurações, vocês vão conseguir fazer essas configurações com esses dois comandos em qualquer distribuição Linux, ok? Não ficando preso em nenhuma distribuição específica, certo? Então vamos lá, pessoal. A próxima parte que eu vou ensinar para vocês aqui é sobre o comando ifdown e ifapp. Qual que é a ideia desses dois comandos? É para você poder ativar e desativar uma interface de rede, ok? Na verdade, pessoal, esses dois comandos são uma abreviação para o seguinte comando: ifconfig ETH0 app, ou então, no caso, down, ok? O que esse comando faz? Se eu digitar o comando ifconfig ETH0 down, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar desligando minha placa de rede. E já com o comando ifconfig ETH0 app, eu vou estar ligando minha placa de rede, ok? Esses comandos, pessoal, ele pode ser executado tanto dessa forma, ou também como ifdown, que é uma abreviação, ETH0 e pronto, que é a identificação da minha interface, né? Ou então com ifapp, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, com o comando ifapp. Dessa forma ele vai desativar e ativar em seguida a minha placa de rede, ok?
Para a gente poder ter certeza se foi realmente desativado ou não, pessoal, basta a gente fazer o seguinte: dá um comando if down, beleza. Vamos executar o comando if config, que ele traz para mim somente as placas de redes ativas, ok? Como a minha placa de rede ETH0 não apareceu aqui, significa que ela foi desativada. Agora eu vou digitar o comando if app, vou terminar ele, deixar ele processar. Eu vou executar de novo o comando if config. Olha só para vocês verem, ele já trouxe para mim novamente a interface ETH0. Por quê? Porque nesse momento ela já está ativa, ok? Então vamos lá novamente, pessoal. Voltar aqui para a apresentação. Agora nós vamos estar falando um pouquinho sobre o arquivo de configuração, que nós vamos basear agora em distribuições Debian e Red Hat e seus derivados, ok? O que acontece, pessoal? Diferente dos comandos dhclient e ifconfig, esses arquivos de configurações eles podem sofrer pequenas alterações dependendo da distribuição. Mas qual que é a principal ideia dele? É você realizar as configurações de forma manual ou dinâmica, porém de forma permanente em seu sistema, ok? Então vocês vão realizar essas configurações de endereço IP, de máscara de rede e vão deixar elas de forma permanentes, ou seja, vocês podem reinicializar o sistema que as configurações permanecerão do jeito que você deixou, ok? Então vamos ver como que funciona isso daí, pessoal. Primeiramente eu vou mostrar qual arquivo de configuração no sistema Debian que vocês vão utilizar para poder fazer essas configurações, ok? O arquivo é o seguinte, pessoal, é o /etc network /interfaces, ok? Ao executar esse arquivo, entrar nesse arquivo, pessoal, vocês vão deparar com essas seguintes linhas. Temos duas linhas aqui primeiro que são somente comentários. Aqui ele está falando sobre a placa de rede que é destinada ao endereço loopback. Aí você tem a opção aqui Auto LO, que é para poder carregar automaticamente a interface, as configurações da interface durante o boot. Tem aqui os parâmetros IFACE, LO e NET loopback, que define que a interface LO ela é do tipo loopback, ou seja, destinada para o endereço de loopback. E aqui embaixo, pessoal, você tem aqui as configurações para a sua placa de rede ativa no momento, que no caso tem aqui IFACE, ETH0 e NET DHCP, ok? Então é o seguinte, pessoal, para vocês poderem iniciar essas configurações, o que vocês devem fazer? Primeiramente, vocês devem adicionar uma linha aqui embaixo com o nome de Auto ETH0, ok? Para que isso, pessoal? Para poder deixar que sua placa de rede seja automatizada durante a inicialização do sistema, ou seja, quando você inicializar seu sistema, ela vai carregar essas configurações de forma automática, ok? Lembrando, pessoal, que você não precisa colocar essa opção exatamente aqui não. Se você quiser mudar ela de lugar, não tem problema, ok? Você pode, por exemplo, deixar ela aqui embaixo para poder separar da opção da placa de rede loopback, ok? Então vamos colocar aqui, ó, Auto ETH0, que ele vai fazer o quê? Definir que essa placa de rede seja carregada, ou seja, que as configurações dela sejam carregadas durante o boot, ok? E aqui embaixo você tem um parâmetro IFACE, ETH0, que é a identificação da sua placa de rede, e NET DHCP, ou seja, essa configuração padrão ela vem com a identificação do tipo de DHCP, ou seja, essa placa de rede, por padrão, ela pega endereço IP de forma dinâmica, ou seja, quando você reiniciar seu servidor, ele vai tentar comunicar com o servidor DHCP e atribuir assim um endereço IP para a sua interface, ok? Os outros parâmetros que você pode utilizar aqui, pessoal, é o parâmetro static, para você poder atribuir um endereço estático, ou seja, de forma manual em sua placa de rede, ou simplesmente loopback, que você define que essa placa de rede vai ser uma placa de rede destinada ao endereço de loopback, ok? Então vamos lá, pessoal. Vou ensinar agora para vocês aqui como definir as opções estáticas para essa placa de rede. Ou seja, vocês vão configurar da seguinte forma: colocar o parâmetro IFACE, ETH0, que é a identificação dessa placa de rede, e NET static. Em seguida, vocês vão digitar o parâmetro address, espaço, o endereço IP que vocês querem configurar. Vamos colocar, por exemplo, 200.200, certo? Embaixo você tem um parâmetro netmask, ok? E vai definir qual máscara de rede vocês vão utilizar. E por último, pessoal, vocês podem definir aqui o gateway, ou seja, qual será o gateway de saída, né? Deixa eu configurar aqui direitinho. Qual será o gateway de saída de sua máquina para outra rede, ok? Ou seja, você definiu aqui
e fez ETH0 net estática para definir que essa placa de rede será atribuída através de uma conexão estática, ou seja, um manual de endereço IP. Embaixo você define o address, que é o endereço IP que você vai utilizar. Em seguida, o netmask e por último o gateway, ok? Feito isso, pessoal, ao realizar essas configurações aqui, essa inserção dessas configurações nesse arquivo, basta salvar o arquivo e reinicializar o sistema, ok? Toda vez que você aplicar essas configurações, tem duas formas: ou você reinicializa a sua máquina, o seu servidor, ou então você reinicializa simplesmente o serviço de rede de sua máquina, ok? Eu vou mostrar para vocês como reinicializa o serviço de rede, porém, antes disso, eu vou mostrar para vocês como é essa configuração em distribuições baseadas em Red Hat, ok? Porque o arquivo em si sofre um pouquinho de alteração, ok? Então, vou pegar aqui agora a minha máquina que está configurada com Red Hat. Na verdade, eu estou utilizando aqui o CentOS, que é uma distribuição baseada em Red Hat, ok? E vamos lá, pessoal. Para poder configurar essa máquina aqui, através do arquivo de configuração, o que você deve fazer? Primeiramente, vamos identificar aqui, né, qual que é a placa de rede que está ativa nesse momento. Nesse caso aqui, eu tenho a placa de rede ETH2. Observem aqui, pessoal, que tanto o comando ifconfig quanto o comando dhclient, eles são aceitos também nessa distribuição. Porque conforme eu falei com vocês, o comando ifconfig e dhclient, eles são aceitos em qualquer distribuição Linux, ok? Mas então, pessoal, já descobrimos qual que é a nossa placa de rede que está configurada nesse servidor, que no caso é ETH2. Então vamos acessar o arquivo. O arquivo de configuração em distribuições baseadas em Red Hat é o seguinte: você vai dar um vi/etc sysconfig network-script, aí vem ifcfg-eth2, ok? Se você vir aqui, pessoal, só digitar ifcfg e apertar Tab, ele vai listar para vocês um arquivo para cada configuração. Ou seja, lá no Debian você pode colocar tudo no mesmo arquivo. Você só tem um arquivo interfaces. Você coloca uma interface abaixo da outra, configurado tudo no mesmo arquivo. Já em distribuições baseadas em Red Hat, você configura cada uma em arquivos diferentes, ok? E como nesse caso a placa de rede que eu vou configurar é a placa de rede ETH2, eu vou acessar o arquivo ifcfg-eth2, ok? Ao acessar esse arquivo, pessoal, ele tem as seguintes opções. Device é igual ETH2, que é a identificação, ou seja, qual dispositivo que eu estou configurando, nesse caso ETH2. Repare que todas as opções, pessoal, devem ser inseridas de forma com letras maiúsculas. E no caso do device em si, você deve colocar essa opção entre aspas, ok? Então vamos lá, você coloca device é igual ETH2, que é a identificação da minha placa de rede. No boot proto, qual que é a finalidade disso aqui? Você definir se ele se vai ser as configurações realizadas de forma estática ou dinâmica. Caso seja dinâmica, basta você digitar aqui DHCP, ok? Caso seja dinâmica, e caso seja estática, digita estática. Um detalhe é que se você digitar DHCP, você não precisa inserir nenhuma dessas outras linhas abaixo, ok? Com exceção da última, que tem a finalidade de mostrar qual é o endereço MAC dessa placa de rede. As linhas IPDDR, netmask e gateway, vocês não precisam inserir caso utilizem a opção DHCP, ok? Então vamos lá, pessoal. Nesse caso aqui, ó, vamos alterar aqui, vamos deixar aqui static. Quando você especifica a opção static, vocês devem especificar aqui embaixo a opção parâmetro IPADDR igual o endereço IP que vocês vão utilizar. Digitar o parâmetro netmask, identificar qual a máscara de rede que vocês vão estar utilizando. E vão digitar aqui também a opção gateway, que define qual é o gateway de saída dessa máquina. E por último, HWADDR, que define qual é o endereço MAC dessa placa de rede, ok? Feito isso, pessoal, basta salvar o arquivo e reinicializar o sistema, ou simplesmente reinicializar o serviço de rede, ok? Então vamos lá, pessoal. Para você poder reinicializar o serviço de rede, vocês têm duas maneiras. Você pode acessar pelo arquivo etc-init.d network e acessar através dos parâmetros stop, start ou restart, ou então através do comando service,
ok? Vamos aprender como funcionam esses dois comandos, pessoal. Então vamos lá, eu já salvei aqui, eu voltei para minha máquina Debian, eu já salvei meu arquivo, ok? Apliquei as configurações e já salvei ele. E vamos reinicializar o serviço de rede para poder aplicar essas configurações. Lembrando aqui, ó, que o meu IP que eu setei aqui, pessoal, ó, é 192.168.200.200, certo? Então vamos lá. E eu estou com o IP atualmente, eu estou com o IP 192.168.1.5. Então vamos lá. Eu vou reiniciar o meu serviço através do parâmetro do caminho etc/init.d networking. Eu posso digitar os parâmetros stop para poder parar o serviço de rede, start para poder iniciar, ou simplesmente restart, que ele vai fazer o que? Reiniciar o meu serviço de rede, ok? Feito isso, pessoal, ele reinicia, ou seja, desabilita e liga e habilita novamente o meu serviço de rede. Agora, se eu executar o comando ifconfig, ó, ele aplicou para mim o endereço IP que eu inseri no meu arquivo de configuração, ok? Lembrando que eu tenho duas formas de reiniciar o serviço. Através do caminho /etc/init.d/network, ou então através do comando service networking restart, que eu posso também aqui trabalhar com as opções stop, start, ou como eu falei com você, simplesmente restart, ok? Fazendo isso, ele vai reinicializar novamente o meu serviço de rede e aplicar para mim o endereço IP que eu coloquei dentro do arquivo de configuração, ok? Então é isso, pessoal. Lembrando também que essas duas opções que eu mostrei para vocês aqui, ó, elas são comuns em qualquer distribuição Linux. A opção Service pode ser que, dependendo da distribuição, não funcione muito bem, ok? Mas o caminho aqui, ó, /etc init.d, ele vai ser aceito em qualquer distribuição, ok? Então é isso, pessoal. Espero que a aula de hoje tenha sido proveitosa para todos vocês. Espero que essa aula de aula possa ajudar vocês em algum momento, ok? E caso vocês tenham alguma dúvida, basta entrar em contato conosco através do contato studiolinux.bh@gmail.com, ok? É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.